Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez do encontro, do estudo, do aprimoramento, que os irmãos que farão uso da palavra possam receber o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade e que nós possamos apreender ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na noite de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Cléber. Bom, boa noite a todos. Como o Abel já adiantou, o meu tema é ação e reação. E é a sequência daquele livro que eu ainda estou lendo, do Herculanos, que fala sobre o curso de Espiritismo, né? Curso intensivo de Espiritismo. E a gente, para começar a falar de ação e reação, a gente lembra logo do Newton, né? Que quem ainda lembra um pouco de física é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Que Kardec e os espíritos chamaram de causa e efeito, que também está mais ou menos na mesma linha. Eu vou fazer umas anotaçõezinhas aqui para a gente não se perder aqui no que a gente for falando, né? Que aqui causa e efeito, então, tem a mesmo significado do que ação e reação, que é o tema escolhido. E aliado a isso, ainda tem alguns espíritas que acrescentam a palavra karma, né? Mas karma aí, que isso não faz parte da terminologia espírita, né? Como diria um mineiro aí, né? Lá do interior. A palavra karma aqui no caso, né? Ela tem um sentido fatalístico, né? É fatalidade pura. Eu vou colocar as outras terminologias aqui, aí depois eu volto para falar um pouquinho do karma ali, né? E dentro desse tema aí ainda se subdivide a fatalidade, né? Aí tem destino, tudo isso incluído em ação e reação, né? E predestinação, que é muito grande, né? Eu vou só botar a inicial aqui e botar um pontinho, né? E ainda subdividindo, ainda temos aqui embaixo o livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio ele ainda se abre em absoluto, né? E relativo. Então, é um tema, né, para a gente falar sobre ele bem abrangente, né, dá para a gente acrescentar bastante, ter bastante material para a gente refletir. Iniciando aqui falando sobre a explicação do karma, né, é uma palavra indiana de origem sânscrita, né, que, como eu disse, ela fala do fatalismo absoluto, né? A pessoa quando vem, né, eles acreditam em reencarnação e tudo mais, mas só que quando a pessoa vem para esse mundo, ela está predestinada já a sofrer um roteiro já pré-estabelecido. Então é isso que significa karma. Que algumas correntes, né, alguns espíritas que vieram de correntes de fora, eles colocam essa palavra no meio, querendo dar o significado de ação e reação, causa e efeito. Que o Herculano, em seu livro, ele diz que isso não é lá muito problema. O problema é quando querem inserir essa palavra karma,
fazendo parte da terminologia espírita. Aí já começa a ficar complicado, né? Porque aí a gente começa a desvirtuar a direção que o Kardec e os espíritos deram para o espiritismo. E a lei de causa e efeito, né, a partir do momento que a gente é humanizado por Deus, né, a gente vem sofrendo sofrendo no bom sentido, né? A partir do momento que o princípio inteligente é criado e começa a agir sobre a matéria, ele vem sofrendo transformação, passando por um mundo mineral, animal, até chegar no hominal, que é onde ele recebe como se fosse um carimbão lá de Deus, e ele passa a ter consciência de si e pode fazer as suas escolhas, que aí entra o livre-arbítrio, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? E a partir do momento que a gente chega aqui, é como se a gente entrasse numa empresa, que muitos daqui já passou por isso, e é aberta uma conta num banco, e ali é depositado tudo que é referente a você em relação a créditos, né? Em relação ao que você vai receber daquela empresa. Então você chegou na vida, naquele período encarnatório, o destino abre uma conta e ali são depositados esses valores. E que valores são esses? São as nossas ações, pensamentos, reações, né? Ali a gente cria, nutre, né? E desenvolve, né, os pensamentos de uma maneira que a coisa vai criando uma teia, né? E a gente fica prisioneiro, entre aspas, daquela teia que a gente cria. Ninguém predestina isso antes, como diriam os hindus, né, com a palavra karma ali, né? O espiritismo, nesse ponto, ele é bem claro. Por isso que duas palavrinhas, ação e reação, né, foi se subdividindo e ainda tem mais coisas, né? Vai abrindo cada vez mais o leque. Mas basicamente é isso. Então, aberta essa conta, né, a gente já começa a ter, né, que encarar o resultado, né, das ações nossas. Já vão começar a haver as reações e a gente já vai ter que semeou e plantou, vai ter que colher o resultado do que foi feito, né? Eu vou ler finalzinho de uma questão aqui no Livro dos Espíritos, que vai dar um pouquinho uma ideia de como a gente já começa a ter uma noção do assunto ali, para a gente começar a refletir. Diz aqui o seguinte, é um comentário de Kardec na questão 872, que é o resumo teórico do móvel das ações humanas. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. Fato. E como a Terra, né, como a nossa terrinha aqui, como o Luiz gosta de que a gente tire dali e bota aqui, então mais uma vez ele vai vir para cá, né? E como a nossa terrinha aqui, né, é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons, né? Eis porque nela vemos tanta perversidade. Isso também não é novidade, que basta ver os noticiários, né, que é o que mais a gente vê, né? Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após essa passagem. Ele já está sendo muito otimista, que a gente poderia se melhorar tanto de não precisar voltar mais para aqui. Eu acho muito difícil nesse estágio que a gente está e com essa lerdeza que a gente vai, é meio difícil. Mas, enfim, num desses mundos privilegiados, né, que a gente não venha para cá e vá para um desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente e onde nos lembraremos de nossa permanência neste planetinha aqui, como de um tempo de exílio, né? Que a gente ficou recluso aqui porque tinha faltas a pagar, né? E precisava ficar de quarentena aqui, isso de algumas quarentenas de milenares, né? Vamos botar assim. E agora, falando um pouquinho da fatalidade, né, destino e predestinação,
a fatalidade, ela só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar. É a única coisa fatal, né? Escolheu reencarnar, isso é fato, é fatal, né? É ponto. De sofrer esta ou aquela prova. Isso até aí o espírito tem essa liberdade, né? O seu livre-arbítrio comporta isso. A partir daí não cabe mais, que aí a gente cairia no livre-arbítrio absoluto, que eu também vou falar um pouquinho mais à frente, que aí vai dar uma ideia melhor para a gente não ficar meio perdido, né? Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino. Isso o espírito escolhendo. Isso aqueles que já estão em condições medianas, né, já tem aqui fora uma visão maior da espiritualidade, consegue olhar para suas outras reencarnações e ver em que ele precisa focar para poder diminuir, né, as faturas que ele tem atrasada aí para poder, né, limpar o nome e continuar seguindo aí, né, com crédito. É a própria consequência da posição em que se encontra, essa escolha que ele faz, né, até ele escolher essa prova, né, ele já tem essa condição de... Agora, a partir do momento que ele veio para aqui, aí ele já cai no livre-arbítrio relativo, né? Um exemplo palpável aqui. Hoje todos nós decidimos vir para a casa espírita. Tomamos essa decisão lá fora, dos nossos lares e tal. Viemos. Estamos aqui, então, aqui dentro, cada um pode decidir do jeito que quer ficar. Se em pé, sentado, aqui na frente, lá atrás, ouvir a palestra, ou ficar, né, mexendo na unha, ou fazendo o que quiser, né? Mas isso dentro das quatro paredes. Essa é uma escolha relativa. A absoluta foi quando decidiu, eu vou ao Centro Espírita hoje, vou lá ouvir uma palestra, né? É mais ou menos por aí. Então o espírito aqui fora, ele escolhe, tem o livre-arbítrio absoluto, mas quando ele chega aqui dentro, ele está sujeito, né, aos efeitos da matéria e aí a coisa vai se desenrolando e a gente sabe, né, como cada um está hoje aqui, a situação que fica, né? É mais ou menos por aí essa linha de causa e efeito, né? A fatalidade, na verdade, né, como eu já disse aí para trás, ela só consiste em dois momentos, né? Ao momento que a gente decide entrar no mundinho aqui e no momento que a gente sai. Essas duas coisas são fatais. O resto aí fica por conta do livre-arbítrio relativo, né? É por isso que nessa questão da fatalidade, inclusive vai da questão 851, quem quiser depois ter uma leitura, né, de dever de casa, 851 a 867, né, falando só da fatalidade, a explicação que os espíritos dão, né, e o Kardec também endossa com alguns comentários. Isso é muito interessante, né, que fatalmente todos nós aqui vamos passar, né, por essa saída. Já entramos e agora fatalmente vamos ter que sair, né, de um jeito ou de outro sairemos, né. E a questão, a resposta da questão 861, o finalzinho da questão 861, ela também dá uma explicaçãozinha a respeito da fatalidade, né, que é o assunto aqui. Todo e qualquer ato é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, sempre confundis, isso é o espírito, já está dando um puxãozinho de orelha, né, ele está respondendo a pergunta. Sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral, né? Porque tem duas coisas paralelas, né? A consequência da vida material e a consequência moral das atitudes, das ações em cima dessa parte material, né?
Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, né? É alguma coisa que é fatal, que não cabe ao espírito, que aí a própria espiritualidade, ou ele impedido, né, já deixou reservado lá, que aquilo ali teria que acontecer para que ele exercitasse tal e tal situação, para ele poder se melhorar naquele ponto ali, da fatalidade. A causa, né, dessa fatalidade material está fora de vós e são independentes da vossa vontade, que é o que eu acabei de falar, né? Não depende da escolha do espírito, né? São alguns acontecimentos materiais que são colocados, que às vezes o espírito escolheu uma rota, ele se desvirtua dela, começa a sair, e a espiritualidade, em consideração, de repente, a situação do espírito, eles colocam determinada situação para ver se o espírito se toca e ele retorna para o rumo que ele havia escolhido, né? Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre por conseguinte a liberdade de escolha. Para seus atos não existe jamais fatalidade, é aquilo que eu estava dizendo, né? A parte moral, a resultante das ações materiais são sempre, o resultado é sempre moral, né? Aí isso depende das escolhas que nós fazemos aqui, né? Então é uma maneira para a gente ficar já. Eu não sei se eu estou confundindo mais do que eu estou esclarecendo, mas no final a gente vai juntar isso tudo e vai fazer uma reflexão boa em cima. E a questão do livre-arbítrio, né? Aí já chegamos no livre-arbítrio. Aí eu falei do livre-arbítrio absoluto, né? E a definição comum do livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar entre duas ou mais razões de querer ou de agir, escolher uma delas, pensar e ela se sobrepor sobre as outras. Cada um de nós aqui faz isso sempre. Tem sempre um objetivo na vida. Um é ganhar mais dinheiro, o outro é cuidar do corpo, o outro é viajar, é trabalhar. São infindáveis. A gente vai ficar a noite inteira aqui enumerando, né? Mas é mais ou menos por aí que acontece. Isso é o livre-arbítrio relativo, né? A gente já está falando do livre-arbítrio relativo, que a gente já está aqui dentro, né? Nós já estamos aqui no mundinho. O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Isso é fato, né? Mas, né, uma conjunçãozinha adversativa aqui, para quem é fanático de português, que muda já o rumo da conversa, né? Mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços. Eles são sempre muito observadores. A gente acha que não, né? A gente às vezes acha que já está fazendo alguma coisa e eles dizem que não, né? Então vou repetir. Mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos, né? Ou seja, fazer não, né? Deixa correr, hoje está muito quente, vamos deixar para a semana que vem. Tipo aquele regime que todo mundo se propõe fazer a partir da segunda, aí a gente enfia o pé no sábado e no domingo, e só vai acontecer na segunda, uns 3 anos depois, se acontecer, né? Infelizmente é assim. E com a nossa parte espiritual é a mesma coisa, ou ainda pior, né? Porque o regime, a gente está se olhando no espelho e está vendo que está sobrando um pneuzinho aqui e tal, acontecendo agora. Agora, aí a espiritualidade. Será? Né? Eu não sei como é que eu estou, eu não tenho um espelho espiritual ali para me ver, né? E ele, pior que tem, né? Que tem, mas só que está espalhado, né, nas nossas atitudes, né? Esse é o verdadeiro espelho que nos mostra como é que a gente está já avançando ou estacionado, né, nas nossas atitudes morais e espirituais, né? Essa é mais um motivo porque Jesus falava lá atrás da porta estreita,
Né? Ele não falava de porta estreita porque a gente tinha que ser miserável, sofredor, né? Vir para cá todo pobre, né? Cheio de ferida. Não, porque ele já tinha passado por isso e já sabia que a gente ia falir. Né? Então, porta estreita é porque a porta estreita já diz. Então, tem menos possibilidade de você ver coisas que vão te desvirtuar do caminho. A porta e o caminho são estreitos. Então, você está com um objetivo lá na frente e você toma um rumo e vai. Agora, a porta larga, realmente essa é a porta da perdição. Né? Você já entra, já é tudo em neon. Né? Hoje em dia, você já chegou, a porta abre sozinha. Né? É igual o shopping. Aí tem vitrine para tudo quanto é lado, o seu objetivo está lá na frente, você já virou, né? Você já está olhando aqui, às vezes até volta para ver alguma coisinha que está ali mais interessante e andar mesmo para o objetivo que é o que importa, e a gente demora muito. Então, porta estreita que Jesus falava, é isso aí. Né? Aqui dentro tem muita porta larga, a maioria das portas são todas amplas, né? Cheia de coisas coloridas para chamar bem a nossa atenção, é proposital. Né? Na 859, né, os espíritos fazem uma advertência em relação às coisas corriqueiras, né, no sentido de evitá-las, porque eles mesmos dizem que não gostam de sofrimento, sabe que a gente vai sofrer, então em algumas coisas simples, eles nos intuem, né, aqueles famosos sonhos que a gente tem, né, e a gente acorda de manhã pensando, será que eu devo fazer aquilo, não devo e tal, ou chega um mais velho da família que fala, chama para conversar, né, isso já é direcionamento da espiritualidade para que a gente não trilhe aquele caminho daquele jeito, porque vai haver sofrimento e isso não é legal nem para nós, e eles também sentem isso lá. Né? Então, essa questão que eu falei da 859, né, é esse comentário aí. E eles dizem mais o seguinte, que tem a 859A. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução, aí já estão falando direto, né, ordem direta dos espíritos, na evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à nossa purificação, no caso, vamos trazer para nós aqui, né, vamos botar para o nós, e a nossa instrução. Então, os espíritos às vezes influem nos pequenos acontecimentos para a gente não sofrer dores, não passar por situações difíceis. Agora, os acontecimentos maiores, esses só cabem ao plano superior. Eles sabem do que a gente precisa e se a gente tem que sentir uma dor, vai sentir. Né? Não adianta querer transferir para outro, porque o que vem para a gente, né, seja o filho problema, né, os pais repressores, né, o marido beberrão, a tia que fala demais, temos que encarar tudo. Né, é tudo muito bem-vindo. É difícil a gente fazer isso, ter essa visão, né, de aceitar essas coisas que a gente só quer festa, né, no geral. Quando vem o problema, a gente já logo se pergunta, mas por que eu, né? Será que eu mereço? Então a gente tem que mudar o esquema, não perguntar nada, ficar quietinho e tentar observar da melhor maneira possível o que a gente pode tirar de ensinamento, né, dessas coisas que nos cercam. Sempre, né, a cada dia, a cada segundo a gente é confrontado com alguma situação que vão mexer né, com os nossos sentimentos para que isso, de alguma forma, nos faça crescer. Né? Que só assim que a gente cresce. Quer dizer, a gente não é só assim que a gente cresce, sentindo dor. Mas, normalmente, a maioria das vezes é assim. Porque a gente pode crescer sem sentir dor. Né? Basta observarmos, né, o caminho dos irmãos que estão caminhando com a gente. Alguém já disse aí para trás que existem 3 tipos de homens, né, na humanidade. Os comuns, né, aqueles que erram,
e entram errando e saem da vida errando. Os inteligentes que viram que o colega do lado errou, né? Ele tentou uma vez, deu errado, ele muda o rumo e vai embora. Esse é o inteligente. E existem os sábios, que são raríssimos. Viu que o primeiro não deu certo, o segundo errou uma vez e também teve que mudar o rumo, e ele já nem olha para aquele lado, ele já segue um outro caminho que ele vai ter menos probabilidade de erro, né? E isso é uma questão de sabedoria, né? É muito raro isso. O espírito tem que estar muito decidido para poder agir dessa forma, né? Então eu já falei do livre-arbítrio absoluto e relativo. A questão 860, eu estou falando de questões, isso está no livro 3º, no capítulo 10, Lei de Liberdade. Deverzinho de casa para quem quiser. Então, livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Está tudo explicadinho, com todos os detalhes, que são coisas para a gente ler e refletir alguns anos, né? Então, a 860, ela diz o seguinte: pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se ou não, né? E vice-versa? E os espíritos dizem que sim, pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que escolheu, né? Se tiver dentro do seu esquema, quando ele fez a escolha usando o livre-arbítrio absoluto, ele escolheu um roteiro, e quando ele chega aqui, se ele puder mudar para a coisa fluir melhor, desde que ele não altere o roteiro, ótimo, ele pode fazer, dito pelos espíritos, né? Além disso, para fazer o bem, como é de seu dever único e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior, né? Não só o mal pessoal, mas um mal até que atingisse os irmãos que estão à volta. E agora a gente tem uma conclusãozinha lá, porque a hora já está chegando no final, né? E a conclusão é a seguinte: a justiça divina, segundo a concepção espírita, não é ditada por um tribunal remoto e do tipo humano, mas exclusivamente pela consciência do réu. Então, quem pensa que vai achar um velhinho de barba lá, com um livrão grande, né, que seria até muito mais interessante do que a nossa consciência, porque nós vamos ser muito mais rigorosos do que esse velhinho de barba, tenho certeza, né? Porque Jesus lá atrás, ele advertiu, né? Quando fores julgar o teu irmão, cuidado com o peso que você for usar nesse julgamento, porque quando fores julgado, o peso vai ser muito maior. Porque a nossa consciência é uma ditadora, ela é muito repressiva, né? É ele mesmo quem se condena, no tribunal especial instalado em sua consciência. Por isso, enquanto essa consciência não está suficientemente desenvolvida, a punição tarda. Aí a gente lembra logo da vovó falando: meu filho, não faça isso, né? O castigo tarda, mas não falha, né? Então tem fundo de verdade nisso aí. Minha avó era batista, né? Era evangélica. Então ela sabia disso aqui. Mas quando ela atinge o grau necessário de responsabilidade, a punição se manifesta de maneira rigorosa. A mecânica de ações e reações é processada subjetivamente em cada um de nós, né? Então essa mecânica de ação e reação, isso é, de certa forma, ampla, mas ela vai operar em cada um da forma que cada um de nós necessitar desse julgamento e dessa repressão, né, que vai haver no futuro aí. E o fichário, né, dessas ações e reações de cada um de nós está visível nos registros na nossa memória. Cada um tem um fichário, né, onde vai estar tudo registrado, né, e quando houver necessidade de ser acessado isso, né, o nosso computador vai chegar lá, vai acessar o banco de dados e a gente vai
né, começar a usar da nossa capacidade de julgamento. Inscritas de maneira viva e ardente nos arquivos da consciência. Não há organização mais perfeita e infalível que essa. Isso é de um comentário de Kardec, né, de uma das questões ali, relativa à fatalidade. A misericórdia divina manifesta-se nas intervenções consoladoras e nos socorros dispensados aos sofredores, para que possam suportar os seus pesados resgates. Isso, no primeiro momento, apavora, né? Mas, como a gente vê, a gente não está sozinho, né? A espiritualidade, ela está sempre querendo que a gente se desvencilhe logo dessas coisas que nos atrapalham o nosso crescimento, e que a gente possa cada vez mais ir galgando os degraus que a gente necessita para atingir, né, a nossa iluminação, né, que seria a nossa perfeição futura aí. Eu não sei se eu os confundi ou se eu esclareci um pouquinho. Espero que tenha servido para elucidar algumas questões aí.